reportagem, tá? Hoje o Flamengo enfrenta o Bolívar e a Altitude de La Paz. Se passar, vai pegar o Peñarol aí ao nível do mar. Sonhar alto. Para o Bolívar, o maior campeão nacional da Bolívia, não é força de expressão. E aos poucos deixa de ser um trocadilho com a questão geográfica. A altitude de 3.600 metros aqui de La Paz sempre foi o maior trunfo do Bolívar para tentar crescer na Libertadores. Mas desde a chegada de um investidor forte, o clube vive uma reestruturação. Os planos são ambiciosos para 2025, o ano do centenário. Ser finalista da Libertadores. Antes tem jogo decisivo pela edição atual. A partida de hoje contra o Flamengo será no estádio Hernando Siles. Em breve, o clube terá outra casa, assim como o rubro-negro. A nova arena está em construção, sob a promessa de que será a mais moderna do país, com inauguração prevista para o ano que vem. Os avanços são inegáveis, como a inauguração no ano passado do novo centro de treinamento. Tudo ligado a Marcelo Claure. O bilionário boliviano de 53 anos é o presidente do clube. Responsável pela sociedade iniciada em 2021, do Bolívar com o Grupo City, dono do poderoso Manchester City da Inglaterra, de uma quase falência no início dos anos 2000, a esperança de virar potência na América do Sul. Quem vê essa nova realidade de perto é o brasileiro Bruno Sávio. O meia é um dos destaques do time. É um clube que está se estruturando muito. Eu acredito que a longo prazo vai cada vez chegar mais longe, vai ser um dos grandes sul-americanos, né? Vai estar brigando mais em cima cada vez mais. Algo que o Flamengo precisa provar ano após ano. Só que o elenco mais badalado do continente sofre no momento decisivo. Serão 7 desfalques na partida de volta das oitavas de final. Situação tão crítica que nem mesmo a vantagem de 2 gols feita no Maracanã traz paz. Antes de viajar para a Bolívia, Tite testou a seguinte formação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz e Gerson, Luiz Araújo e Carlinhos. A delegação está concentrada em Santa Cruz de la Sierra, a apenas 400 metros acima do nível do mar. Para tentar minimizar os efeitos da altitude, chegará a La Paz 4 horas antes da partida para encarar o ar rarefeito, um adversário lotado de confiança e, sobretudo, as próprias limitações. Sobre o relógio, lembro. Você explicou. Que é o seu celular, é o seu drone. É isso que eu uso para trabalho. Quero agradecer a galera da Técnicos, que viu e me mandou um relógio, ó, personalizado do Mengão. Ah, do Flamengo? É do Flamengo aí, ó. Edição limitada, edição especial. Aí, tamo junto, valeu pelo presente, galera. Que a galera assiste ao programa e viu aí, ó. Tá vendo, ó? Bacana demais. Funciona na altitude? Aí, ó. É do Mengão, esquece, ó. Agora é o drone personalizado. Ai, que legal, Vene Casagrande. Tô vendo ele com essa caixinha aí. O que será nessa caixinha? Eu tenho que agradecer o pessoal. Muito bem. Ô, Vene, me diz aí no teu relógio Tecnos, no seu drone Tecnos. É isso. Quiser pagar um number right, a gente tá aqui, hein? Aqui, ô, Vene, qual é o time do Flamengo pra hoje? Vamos lá. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Aí o meio de campo sendo formado por Pulgar, Léo Ortiz, eu ia falar Arrascaeta, De La Cruz, Gerson. E aí vem a crítica de muita gente da torcida do Flamengo, porque ele botou o Luiz Araújo junto com o Carlinhos. Muita gente queria ver o Bruno Henrique ao lado do Luiz Araújo e Carlinhos como opção. Mas aí eu quero trazer o lado do treinador também. Eu até concordo quem pensa dessa maneira, mas o treinador ele também tem que pensar no segundo tempo. Se ele começa com Bruno Henrique e Luiz Araújo, ele não teria um jogador para o segundo tempo com força física, digamos assim, que é o caso do Bruno Henrique. Então ele começa, como ele tem a vantagem no placar, ele começa com Carlinhos ao lado do Luiz Araújo no ataque e o Bruno Henrique pode entrar no segundo tempo com essa força física que ele está pensando, porque a gente não pode esquecer, é um jogo na altitude. Sim. Isso é extremamente importante. E você sabe que um jogo para altitude, ele é pensado muito mais para altitude, às vezes mais do que qualquer outra circunstância de momento, clínica e até taticamente do que um treinador às vezes faz nas suas escolhas. Muda tudo, gente, fisiologicamente quando o jogo é na altitude. Agora para um pouquinho.
Vou mandar um beijo pro seu Amadeu, papai do Casimiro Miguel, que assiste a gente todo dia. Um beijo, mas eu tô um pouco chateada. O Big Boys disse que ele mandou pro Big Boys assim: o Palmeiras vai ganhar, mesmo eu tô torcendo por conta da Fernandinha, que ele, né, a gente se gosta, né, seu Amadeu? Mas você tava achando que o Palmeiras ia passar? Tô decepcionada, Lucas Seu Amadeu, os tempos são outros. Ai, seu Amadeu, um beijo pra você, viu? Fala pro teu filho que eu mandei a mensagem pra ele, ele ainda não me respondeu, tá? Que eu tenho meu aniversário amanhã, tá bom? Olha aí, cadê? Bota aqui, ó, na tela, sabe o quê? A apresentação do Michael, hein? Ela já aconteceu, Vene Casagrande? Foi agora, né? Aconteceu agora há pouco. Falei a apresentação, o anúncio do Michael, cadê, ó? Para honrar essas cores, tem que estar disposto a dar a vida, e suamos o manto em busca do nosso lugar, o topo. E meu coração nunca foi embora, e agora está de volta. Bem alto, né, Vene Casagrande? Olha, se a gente for parar e analisar, sim, será um salário alto, porque ele vai ter direito de ele tem direito de imagem, carteira assinada e também as luvas que serão diluídas durante o salário. O custo do Michael ao Flamengo será de pelo menos 72 milhões de reais durante os 4 anos e 4 meses de contrato que ele vai ter com o Flamengo, porque o contrato dele vai ser até dezembro de 2028. Então, assim, é um custo alto, só que se a gente for parar e analisar também, se o Flamengo fosse ao mercado em busca de um jogador da idade dele, do nível dele, e contratasse junto a outro clube, o Flamengo teria o custo de salário, teria um custo de luvas e também um custo de transferência. Então, assim, eu vou ser bem sincero, o torcedor que está reclamando do alto custo do Michael ao Flamengo, na boa, tá sendo chato demais, porque assim, de fato, é o preço do mercado. Tem que contratar. O Flamengo tem a urgência de contratar. Eu acho o seguinte, por conta da lesão do Cebolinha, eles acabaram gastando mais do que o necessário para contratar um jogador. É como quando você tá na rua, o guarda-chuva custa R$15. Aí começa a chover. Mas, se estiver chovendo, ele vai custar 25. Pois é. Isso aí é o mercado total de produtos e também do futebol. Ô, Lucas Pedrosa, eu não sei fazer essa conta, mas você, com a sua cabeça aí, que não é só de humanas, rapidamente fez. Nosso amigo Vene Casagrande nunca fala salário de jogador por aqui e nem fofoca da vida pessoal. Este é Vene Casagrande. Mas você pode falar o valor porque você fez a conta. É quase 2 milhões de reais, né? Por mês. É isso. Inclusive, em torno disso mesmo. Isso é informação, tá? O Vasco também procurou o Michael e esse foi o valor pedido por ele mesmo, na época. E você antes acha do que Flamengo. vale? Olha, Fernanda, é um alto salário? É um alto salário. Mas aí você tem que entender o contexto. O Michael sai do Al Hilal, que é um time que pagava um alto salário para ele e tirou ele, o dinheiro não é problema para os caras. Então ele, para voltar para o Brasil, para voltar para uma equipe como o Flamengo, ele quer manter a base salarial dele. E eu acho que é um jogador que já foi testado no futebol brasileiro, já foi testado com a camisa do Flamengo, já performou com a camisa do Flamengo. Numa situação emergencial de você fazer esse retoque, eu entendo que o Michael é uma boa contratação. É um atleta que pode, inclusive, ter evoluído o futebol dele com o Jorge Jesus. Pouca gente se atenta a isso, mas o Jorge Jesus é um cara que deve ter evoluído muito o futebol do Michael, inclusive na parte tática, como fez com todos os jogadores do Flamengo aqui em 2019. Então eu encaro como uma boa contratação e, para ser muito honesto, é caro? É caro. Qual é o time que mais fatura no Brasil? É o Flamengo. Então tem que pagar. Ô, Vene, o Big Boy estava lembrando a trajetória do Michael, que a gente até falou esses dias, você até que lembrou, né? Ele vem do Goiás, não tão caro, vem pro Flamengo, demora a acontecer, acontece, acaba sendo uma Lembra cara que do no Flamengo. Goiás ele foi eleito o jogador revelação, Foi, o melhor revelação jogador do campeonato. Exatamente. E aí ele chega no Flamengo, ele demora a acontecer, mas quando acontece acaba sendo uma cara do Flamengo, mas sendo reserva, sendo aquele 12º jogador. Daí ele vai e volta altamente valorizado, né? E também tem um lado pessoal durante esse processo que a gente precisa mencionar. Ele mesmo revela isso, que ele teve depressão nos tempos de Flamengo. E na época o Jorge Jesus o ajudou demais também. Então assim, ele teve algo delicado na vida pessoal, um processo difícil. E de fato foi isso que aconteceu. Ele deu a volta por cima, mas
O curioso era esse. Com o Renato Gaúcho, que era o melhor momento do Michael com a camisa do Flamengo, ele era reserva. Tanto é que ele foi reserva na final da Libertadores contra o Palmeiras. Depois que ele entra, o Flamengo até melhora um pouco. E é isso, ele saiu pela porta da frente. Tanto é que quando ele saiu, deixou um acordo de cavalheiro com o Marcos Braz, falando, ó, se eu voltar ao futebol brasileiro, a prioridade vai ser sempre o Flamengo, e ele está cumprindo a palavra dele. Está retornando. Vai dar certo novamente? A gente não sabe, não tem como eu dizer isso. O que eu penso é o seguinte, é uma contratação que foi feita de maneira urgente, a verdade é essa, e é um jogador que não vai ter o processo de adaptação ao clube. E outra, é um jogador que está sendo abraçado pela torcida. A torcida terá paciência com ele. Exemplo, se ele começar a jogar mal nas primeiras partidas, a torcida terá paciência com ele. Como teve com o Gerson, por exemplo, que voltou recentemente, jogou mal e só agora está conseguindo voltar a jogar bem. Então é isso, eu acho que é uma contratação que o Flamengo deveria fazer mesmo. Falar em contratação, tem um outro atacante? Qual é o nome dele? Eu prefiro falar de um meia que está mais próximo, que é o Carlos Alcaraz, que é um meia do... Ele é meia, então? Ele é meia do Southampton. Atualmente no Southampton, o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros. Inicialmente o time inglês não queria negociar por esse valor e... É o Big Boys hoje aí, tá bom, gente? Alguém avisa o Marcos Braz pra falar com a pessoa certa. É verdade. Não liga pro tenista não, hein, o Marcos Braz. Vai, Venê. Pra quem não sabe... É esse. É esse aí, Decora a cara dele. É esse aí, um argentino de 21 anos que o Flamengo topa pagar 18 milhões de euros e o Southampton pediu a utilização do Vitor Hugo por empréstimo nessa negociação. O Flamengo inicialmente não queria topar isso, mas agora, pela urgência, começa a topar. O Flamengo topa envolver o Vitor Hugo na negociação por empréstimo e, pelo que eu sei, a situação é muito mais, depende do atleta. O Southampton já topou, o Flamengo já topou, só que o atleta também tem propostas de outros clubes. Quais clubes? Eu confesso que eu não sei. Então depende do jogador ele topar o projeto do Flamengo e vir para o futebol brasileiro. Ô Lucas Pedrosa, foi legal a festa do Vascão ontem? Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro e nas páginas Amaury de Paula Santos. Chegou até aqui, não deixe de dar o like de vocês, não são inscritos, se inscreva, ajude no crescimento do nosso canal. Aqui vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Michael tem nome regularizado no BID e fica à disposição do Flamengo para o próximo jogo. Michael já pode jogar contra o Red Bull Bragantino. Michael é o novo camisa 30 do Mengão. Michael já pode voltar a vestir o manto sagrado dentro de campo. Isso porque o contrato do atacante foi regularizado no Boletim Informativo Diário, o BID, da CBF, nesta quinta-feira, dia 22. Sendo assim, o atleta fica à disposição do rubro-negro em jogo contra o Bragantino no domingo, dia 25. A chegada de Michael é vista como fundamental pela comissão técnica do Flamengo. O clube carioca perdeu Cebolinha para o restante da temporada, já que o atleta rompeu o tendão de Aquiles e retorna aos gramados apenas em 2025. Sendo assim, o novo reforço vira opção para Tite em meio aos desfalques. Além de Cebolinha, o Flamengo também perdeu Pedro, Vina e Arrascaeta por lesão, ou seja, o número de desfalques é grande e o rubro-negro necessita de reforços para se manter firme na briga por todos os títulos da temporada. Atualmente, o mais querido está vivo no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil. Inclusive, o Flamengo joga hoje pelo jogo de volta da Copa Libertadores da América contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz, no estádio Hernán Siles. Daqui a pouco eu volto com mais informações.